Bom dia, irmãos. Vamos seguir com a nossa caminhada. Hã? É a terceira lição de Mateus. É a quarta. A quarta. É, a primeira. E a terceira. A primeira foi sobre genealogia. Depois nós falamos sobre o nascimento de Jesus. E também teve um outro assunto, né? O nascimento e a infância, o nascimento virginal, né? É só uma lembrançazinha, né, pastor? Pra gente recordar, né? Sim. E hoje a gente vai chegar no capítulo 3, porque no capítulo 2 nós tivemos duas aulas. E no capítulo 1 falamos sobre a genealogia. Bom, então hoje é o quarto estudo e então vamos entrar no capítulo 3, tá ok? Vamos fazer a leitura então do texto de Mateus capítulo 3, ok? Podemos? Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Então, até aí por enquanto, ok? Surge aqui uma figura, né? A figura de João Batista. Bom, aparece assim do nada, que se você acompanhar, né, no texto de Mateus, tá contando a história ali de quando eles vieram do Egito, né? Nós comentamos na aula passada, e tem aquele episódio de Jesus no templo, né? Quando eles vão a Jerusalém, eles voltam lá do Egito. Jesus tinha no máximo 12 anos, né? E agora surge aqui João Batista, já que é o precursor de Jesus, e logo depois Jesus vai aparecer para ser batizado, né? Quando Jesus aparece ali, se você não atentar para alguns detalhes, vai parecer que Jesus tinha 12 anos ainda, né? Mas Jesus tinha cerca de 30 anos. Então pulou aí uma história, pulou um tempo de mais ou menos 18 anos. E essa história aí, esse aparecimento aí de João Batista, o Mateus quase não fala, né, dele. Se você quiser saber mais um pouquinho, você tem que ler lá em Lucas, no início do estudo de Lucas, do livro de Lucas, né? Lucas capítulo 3 também fala sobre esse aparecimento aqui. Também fala em Marcos, o mesmo texto, né? Também fala em Marcos, no capítulo 1, e também fala em João, no capítulo 1. Em Marcos 1, diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o caminho. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas para ele. Lucas 3, também está escrito lá: no 15º ano do reinado de Tibério, da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio.
foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então repete também em Lucas, né? Lucas vai dar mais detalhes sobre ele, né? Então, essa Bíblia aqui cronológica, né, que eu ganhei da igreja, ó, facilitou agora porque a mesma história e os textos que são separados, né, eles colocam em ordem ali cronológica. Então é muito bom para você acompanhar ali, se você pesquisar ali com mais detalhes, né? Então apareceu ali, quando João Batista apareceu, tinha passado bastante tempo, né? Já tinha nascido o apóstolo Paulo, e João Batista ele nasceu 3 meses antes, né, de Jesus. Por que eu sei isso? Porque eu estudei. Porque quando Maria foi visitar Isabel, lembram? Isabel era prima de Maria, né? Quando Maria foi visitar, foi contar para ela que ela estava grávida. Então Maria foi na casa de Isabel, sua prima, chegou lá, Isabel estava com a barriga de 3 meses, né? E então era João Batista. Então ele nasce 3 meses antes. Jesus e eles são primos. Isso, Maria era prima de Isabel, né? E ela ainda tinha uma palavra muito bonita, que diz que o filho se mexeu. Se mexeu na hora. Sentiu, né, ali. Então, o início do ministério de Jesus, ele começa com essa figura aí de João Batista. E os outros evangelistas também contam também sobre esse trecho aí, sobre essa preparação, né? Por que todos eles fazem questão de falar que João Batista veio antes? Tem tanta importância assim falar de João Batista, que João Batista preparou o caminho? Por que tem tanta importância? Mateus falou sobre João Batista preparando o caminho, Marcos, Lucas, João, todos eles falaram sobre ele, né? Por que é tão importante citar? Eu acho que pastor, porque além deles serem primos, João Batista tinha que batizar primeiro Jesus. João Batista tinha que batizar Jesus? Tinha? Sim, Tinha. ele ainda falou assim. Ou podia ser qualquer outro? Eu queria ser batizado por Jesus. Você vem a mim? Aham. Né? Cumprimento da profecia, né? Cumprimento da profecia. Eis o teólogo Eli. Então, por quê? Porque, olha só, existia uma profecia. E ele cita a profecia. Ele falou assim, lembra das outras aulas, né? Eu falei, Mateus queria comprovar que Jesus estava cumprindo as profecias. Então ele fala, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então Mateus mais uma vez está falando, essa profecia é esse cara aí, está cumprindo. Então essa é uma, mas existia uma outra profecia que dizia que antes que o Messias viesse, teria que vir alguém
como Elias, ou Elias teria que vir preparar o caminho para ele. Existia essa profecia também. Então, o que acontece? Os apóstolos, eles apresentaram esse precursor para que a mensagem de Jesus, se Jesus chegasse já pregando ali, os judeus poderiam rejeitar a mensagem dele. Porque os judeus iam falar assim, antes dele teria que vir Elias. Então, os judeus conheciam muito bem as profecias. Se Jesus começasse antes de acontecer, de se cumprir essa profecia, a mensagem seria rejeitada. Então, Mateus sabia disso. E então ele diz que ele veio cumprindo essa profecia. Vou falar com mais detalhes, tá? Mais para frente. Profecia e justiça é a mesma coisa? Não. Não, porque aqui a resposta no meu está escrito. Justiça. Não havia uma profecia antiga, né, que falava que Elias viria antes para preparar o caminho para o Messias, né? Na época de Jesus, existia um sentimento assim muito forte pela vinda do Messias. Já tinha aparecido um monte de falso Messias, né? Então eles estavam prestando atenção se quem se apresentasse como Messias estava cumprindo as profecias que estavam sendo anunciadas, né? Ok? Então vamos lá de novo, do verso 1 a 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre João Batista, né? Ele era uma voz que clamava, ele pregava no deserto. Não é estranho alguém pregar no deserto? E no deserto não tinha ninguém. Não tinha ninguém morando lá, não tinha uma multidão lá. E ele estava lá no deserto. Bom, então, os estudiosos dizem bem provável que João era um essênio, um grupo que se separava da comunidade para viver distante, para viver de uma vida mais santa. E João, ele se identificava assim com os essênios. Então ele já vivia isolado, vivia no meio das cavernas e estava lá no deserto. Esse local ali era próximo do Rio Jordão, e ele ficava ali anunciando o arrependimento, e as pessoas iam até lá para serem batizadas por ele. Ele pregava que as pessoas tinham que se arrepender e serem batizadas, né? O texto diz ali: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O Messias está chegando, ele fala. Até aí ele não sabe ainda quem é, certo? Ele ainda não sabia ainda, mas ele fala: o Messias está chegando. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Então, Mateus mostra que João era esse porta-voz, era esse arauto do rei. Mas quem é esse João Batista, né? Olha que coisa interessante. Se a gente ler lá em Lucas, no capítulo 1, o João Batista, ele era filho de quem?
Vai, senhor, você ia falar de Zacarias, né? E então, olha só lá em Lucas 1, no verso 5. Nos dias do rei Herodes, rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. O que aconteceu? Que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante do Senhor, no turno da sua classe, coube-lhe, por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Então, quem podia entrar no santuário para oferecer incenso? Só o sacerdote. Só o sumo sacerdote. E verso 10: toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Verso 12: ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Só esse trechinho aqui que eu queria pegar. Zacarias estava lá dentro do santuário oferecendo incenso. O povo estava do lado de fora. Então, Zacarias era sacerdote. E a sua mulher, descendente de Arão. Arão, vocês lembram quem era, né? Sumo sacerdote. Então, João Batista era da linhagem do sumo sacerdote. João Batista era de linhagem sacerdotal. Ele deveria ser o próximo sumo sacerdote de Israel. Ok? Só que na época de Jesus, o Império Romano, quando ele dominou, ele colocou ali, ele escolheu alguém e colocou lá como sumo sacerdote. E virou como se fosse um cargo político, né? Colocou lá uma pessoa, e então João Batista, ele estava no deserto, mas ele sabia que a linhagem dele era sacerdotal. Então ele já tinha esse ministério, ele já tinha esse chamado para ser sacerdote, mas ele não podia exercer esse ministério. Alguma dúvida aí? Não, né? Então, essa figura, ele aparece aqui de repente, né? E por quê? Porque Mateus não estava preocupado muito em contar detalhes sobre a vida dele. Mateus estava querendo apenas dizer que ele cumpriu a Escritura e que Jesus era o Messias. Mas ele era filho desse sacerdote e de Isabel, que Isabel era prima de Maria. E a Bíblia também diz que João é o último profeta que vem do estilo do Antigo Testamento, né? O último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Depois de João Batista, não tem profeta com essa função como existia no Antigo Testamento. A Bíblia, algumas Bíblias até entre o Antigo e o Novo Testamento, elas até apresentam uma folha em branco, ou até algumas vêm com 4 folhas em branco, simbolizando 400 anos que não houve profeta em Israel. Então já não tinha profeta desde Malaquias. Então, se passou 4 séculos, aí aparece agora um profeta, e a Bíblia vai dizer que ele é o último profeta. Então, vamos abrir lá em Malaquias, no capítulo 4. Você volta um pouquinho aí.
Volta um pouquinho as páginas aí para o livro de Malaquias. Voltou? Alguém achou? O verso 5, pode ler? Aqui é do 5. 4 e 5. Se é tão simples, fomos destruídos, porém tornaremos. Não, desculpa, peraí. Não é isso não. Falando do profeta Elias. Deixa eu ver de novo aqui o texto. Aqui é Malaquias, né? Por Malaquias. Aqui é assim que fala do Mateus. Fala, é o 5, Malaquias 4, 5 não tem. O verso 5, né? Pode ler, por favor. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fie a terra com maldição. Isso. Qual é o verso, hein? Malaquias É o 5:4, 5:6. Malaquias qual é o capítulo? Malaquias. Malaquias 4. Malaquias 4, 5, né? Sim, tá certo. Ok? Então Malaquias está dizendo, está declarando que antes do dia do Senhor vai vir o profeta Elias. E deixa eu pegar outra Bíblia aqui, que essa de cronológica, ela tem vários textos misturados, né? Essa aqui. Não, dessa aqui, essa aqui dá. Então, Malaquias, olha só, Malaquias profetizou antes do dia do Senhor, antes de vir o Messias, Elias virá de novo e ele pregará o arrependimento de pecados. Então, olha só, Malaquias termina fazendo essa declaração. Ele termina dizendo que Deus vai enviar Elias antes da vinda do Senhor. Então você vê, João Batista está aqui 400 anos depois, né? E veja aqui o que Jesus disse de João Batista, né? Em Mateus capítulo 11. João, verso 2, né? João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos ouviram. 3, 4. Mas que vestem roupas finas
Tá. 9. Então, que foste ver um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que isso, é dele que está escrito. Jesus que está falando, né? É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o caminho diante de ti. Verso 11, Mateus 11, 11. Em verdade, vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João Batista. João o Batista, né? No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 14, né? Vamos ler o 13. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Então, ele diz, né, que os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram até João. Não tem mais profecia igual ao do Antigo Testamento. E, se quiseres dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então foi Jesus que falou que o João Batista é o Elias que deve vir. Para quê? Para cumprir essa profecia que foi dada por Malaquias, né? Malaquias disse que antes do Messias vir, Elias viria primeiro, certo? E Jesus está falando que, se você quiser dar crédito, João Batista é esse Elias. Deu para entender? Alguns, né? Alguns estão assim ainda. Vai entender quando chegar em casa. Então, Jesus declarou. Foi Jesus que declarou que João era Elias, conforme estava prometido em Malaquias 4. Observa o que Lucas diz em Lucas 1, 17. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aí Zacarias perguntou ao anjo. O anjo está falando com o pai dele, né? Ele apareceu para Zacarias, para o pai dele, para dizer que ele ia ter que o filho dele seria esse profeta. Aí você lembra, né? Você leu aí que o profeta Malaquias disse: ele vai converter o coração dos pais para os filhos. E agora ele está falando desse João Batista, ó. Ele caminhará à sua frente com o espírito e poder de Elias. Aí ele cita de novo o texto lá de Malaquias, a fim de converter os corações dos pais para os filhos e os rebeldes à prudência dos justos. E depois o anjo continua falando com Zacarias, né? Então, Zacarias era Elias? João Batista era Elias? João Batista era Elias? Sim ou não? Não? Ele estava trazendo as mensagens que o outro tinha. Estava trazendo a mensagem, mas ele veio... Por que então Jesus fala que ele era Elias? Estava trazendo as mesmas palavras. As mesmas palavras. E ele veio com o mesmo espírito, com o mesmo poder de Elias. Era Elias que reencarnou em João? Não, né? Não, né? Não era. Porque se você já conversou com um espírita, ele tentou te convencer, se você conhece algum espírita, e de demonstrar para você que existe reencarnação, provavelmente ele citou esse texto. Que João veio, que Elias veio de novo em João. Os espíritas então gostam desse texto.
Mas se a gente olhar quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, e estava com ele Pedro, Tiago, João, né? Ali apareceu. Quem apareceu na Transfiguração? Elias e Moisés. Elias e Moisés. Então, João já tinha morrido. João tinha acabado de morrer. Se João tivesse reencarnado Elias, ali na Transfiguração ia aparecer Elias ou João? Era o João. Ia aparecer o último, João. Só que a visão que eles tiveram ali no monte Monte Carmelo. foi de João, foi de Elias e de Moisés, não foi de João. Então é mais uma prova também de que João Batista não reencarnou Elias, porque senão Elias não apareceria, sim João. Então a ideia é que ele iria no mesmo espírito de Elias, ok? Espírito está regendo lá em cima, o Espírito Santo que regeu Elias, rege João Batista, mas ele é João Batista, a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, ele só tinha o mesmo, ele veio com a mesma mensagem, com o mesmo espírito, com o mesmo poder. O mesmo poder, não que ele... Porque, lembra que é o que a gente estava falando nas outras aulas. O profeta, ele apontava, às vezes ele falava algo que ia acontecer, mas ele não sabia ainda quem era. Quando Jesus vem, o autor do Evangelho, ele traz a profecia, ele converge a profecia para Jesus. A profecia está falando está apontando para o Messias. Quando Jesus vem, Jesus que converge a profecia para ele. Tá dando para entender? Lembra que a gente falou de Isaías, da Virgem? A gente falou do rebento, do renovo. Isaías não sabia quem era, mas Mateus, ele pega a profecia e fala assim, essa profecia se cumpriu em Jesus. E agora ele está falando também. E Mateus está falando, e foram palavras de Jesus também. Essa profecia que diz que Elias viria, está se cumprindo agora também, que João, ele vem com o mesmo espírito e mesmo poder de Elias. Deu para entender? Deu para aceitar? Se não aceitar, você não está aceitando a escritura. Porque ele declarou, e Jesus declarou que João era o Elias que eles estavam esperando. Porque os judeus estavam esperando o Elias vir de novo. Judeu estava esperando ele reencarnar, né? Mas Jesus falou, não, esse Elias que vocês estavam esperando aí, que Malaquias disse, esse é João Batista, veio em João Batista. Ok? Então, essa ideia de reencarnação, ela não tem respaldo bíblico, tá? E a Bíblia condena a reencarnação, né? E a Bíblia diz, morreu, acabou, vem o juízo final, está lá escrito em Hebreus, e também Eclesiastes diz que se você tem que fazer, faça agora, porque depois, para onde você vai, não há obras, né? Então, João Batista, outra pergunta, né? João Batista é o fundador das igrejas batistas? O nome é João, né? Qual o nome dele? Vocês riram porque acham assim um absurdo, né? Não, né? Eu ri porque Não. agora eu sei que não é, né? Não é, né? Ok. Mas existe gente que ainda se confunde, né? Existe gente que acha que os batistas vieram de João Batista. Existem 3 teorias, né? Mas essa ideia que ele veio de João Batista não tem respaldo bíblico nenhum, né? Nós vemos depois da reforma ali, reforma protestante, da igreja da Inglaterra, houve os puritanos, né? Depois, dentro dos puritanos, os separatistas, eles foram perseguidos, tiveram que fugir para a Holanda, separados da igreja da Inglaterra, né?
fugiram para a Holanda e lá fundaram a primeira igreja batista. Ali nasceu a igreja batista. Não tem respaldo histórico, bíblico nenhum para dizer que ele veio de João Batista. Na verdade, Batista era o sobrenome dele? Era, né? Ou era só um apelido? Era sobrenome. Era um apelido, né? Não era Batista, igual tem no nome da minha mãe, de solteira, né? Irene Batista Alves. Aí sim é sobrenome. Mas Batista ele tinha esse apelido porque ele batizava. Batismo Batista. Não é porque o pai dele não era Zacarias Batista. E Isabel não era Isabel Batista. Porque ele batizava, então ele passou a ser João o Batista. Aquele que batiza. O que significa a palavra batista? O que significa a palavra batista? Todo mundo aqui é batista, né? Tem alguém que não é batista ainda? A palavra batista vem de quê? Principalmente? Batismo. Teóloga Amar deu a resposta aqui pra gente. Então, a característica de João era que ele era o João que fazia o batismo. Ok? Lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 4, diz assim: João, aquele que batiza. Então, por isso ele teve esse apelido de João Batista. Então, não era o sobrenome dele, tá? Zacarias não era Zacarias Batista. Então, qual a importância? Bom, então não havia só essa profecia, né? Havia inúmeras profecias, né? Então, vamos lá, verso 4, para a gente seguir adiante. Pastor, antes da gente Pode falar. Aqui, quando fala do batismo de Jesus... Já está mais adiante, né? Estamos no 15. Não, estamos no 4 ainda. Não, 3,15. Não, você está em qual texto? Mateus. Então, estamos no Mateus capítulo 1, vamos para o verso 4. Mas eu queria tirar essa dúvida. Quer adiantar? Vamos lá, vamos adiantar. Vamos lá. Eu queria tirar essa dúvida. Tá. Mas João opõe-se e dizendo: eu querendo só ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Por isso que eu perguntei ao pastor se profecia tem alguma coisa com justiça. Não. Então, o que significa? O que aconteceu? O que era o batismo de João? Então, a gente tem que entender o que é o batismo, né? Por que João batizava? Primeiro, que quem inventou o batismo não foi João, certo? Os judeus já tinham esse costume. Ali, próximo da região onde ele ficava, que era próximo do Mar Morto, existiam aproximadamente 8 tanques. O que acontecia no meio dos judeus? Vou chegar aí nessa explicação, tá? Só para a gente entender por que ele batizava. Quando o judeu se achava impuro, ele tinha que ir lá no tanque e mergulhar. Era um ritual de purificação. Se alguém tinha um cadáver, se alguém encostou no cadáver, estava impuro. Aí tinha que ir lá num dos tanques e se lavar. Se encostou a mulher menstruada naquela época, estava impuro. E a mulher tinha que ficar isolada, né? Tantos dias. Ele tinha que ir lá e se purificar de novo. Então, os judeus, eles já tinham esse costume de se purificar. O judeu vivia se purificando. Porque ele saía dali purificado, aí pecava de novo, ou então tocava em alguma coisa impura, tocava num porco, aí tinha que... Então existiam várias leis que dizia que
que se acontecesse algo, eles estavam impuros. Então, o batismo antes de João era um ritual de purificação. Mas o batismo de João, ele deu um significado novo. Porque batismo, na verdade, a palavra batismo significa imersão, né? É o significado da palavra. Então não é que batismo, qual a forma mais correta? Não é que é a forma mais correta. A imersão é o significado de batismo. Então a forma do batismo é a imersão. Ok? Só esse detalhezinho aí para a gente entender também por que nós defendemos batismo. Imersão, né? É. Porque lá na igreja católica já para aquela adolescência, não? Da criança, né? É. Isso é errado, né? É errado, porque batismo significa imersão, ok? Então, jogar na cabeça quando não tiver como, né? Aí dá para fazer de outra forma. Mas o significado correto é imersão. Então, o João, ele aproveitou essa cerimônia e agora ele está falando que agora é para batizar, para arrependimento. Ele fala, arrependam-se dos seus pecados. Aí quem tinha que se arrepender? Só que não era o fato da pessoa mergulhar que estava se arrependendo. Era só um ritual simbólico também. Porque ele dizia, ó, quem vai dar vai comprovar o arrependimento é Deus. Mas aquilo ali simbolizava o arrependimento. Tanto que os fariseus, os saduceus vieram se purificar e ele disse que raça de víboras, produzir primeiro frutos de arrependimento. Então não era só o fato de batizar. O batismo não é sacramental. O que significa isso? Ele por si só, ele não tem um poder milagroso, um poder sobrenatural. Ok? Então o batismo de João tinha esse significado. O batismo de João não é o batismo cristão. Jesus veio, aí pediu para ser batizado. O batismo de João era para arrependimento de pecado. Jesus precisava batizar? Não, porque ele não tinha pecado. Amém, né? Jesus não tinha pecado. Então, quando Jesus ele batiza, ele já estava dando agora ele ia dar um novo significado para o batismo. Agora o batismo cristão. Para eles ali era uma coisa estranha. Eles não tinham entendido por que Jesus batizou. Jesus não precisava. Mas Jesus batizou para servir de exemplo para todos aqueles que se arrependessem e crescem, também fizessem o ritual do batismo. O batismo do judeu tinha um significado, purificação de impureza. O batismo de João era para purificar, era para arrependimento. O que é o arrependimento? A palavra é metanoia, né? É se voltar para Deus. Arrependimento é não querer pecar mais. Meta, são duas palavras gregas, né? Meta é acima, né? E nous é razão. Então algo que está acima da razão. A mente da pessoa é transformada, a mente da pessoa muda. Então, quando a mente da pessoa muda, se volta para Deus, ela se arrependeu. O batismo de João era para arrependimento. E quando Jesus vem, ele vai dar um novo significado para o batismo, que aí depois, mais à frente, a gente vai ver os apóstolos, quando eles estão pregando, quando as pessoas estão se convertendo, Jesus ensinou
Ensinou, ide por todo mundo, pregue o evangelho, aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Ele ensina para as pessoas, para pregar e batizar as pessoas que crescem. Então, o batismo cristão, ele vai ter esse novo significado. É a pessoa que se arrepende e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mudou que João pregava só arrependimento. E Jesus, o batismo de Jesus é arrependimento e fé em Jesus. Antes de João batizar Jesus, ele já vinha batizando outras pessoas? Já estava batizando. Já estava batizando? É. Então, Jesus aceitava o que ele fazia, tanto que pediu para ser batizado. Se Jesus não fizesse isso, continuaria o batismo? Se Jesus não tivesse dado o exemplo dele? Então vamos falar o que é o batismo cristão, ok? Que aconteceu? O João Batista era filho de sacerdote, né? O sacerdote virou um cargo político. Então ele pregava lá no deserto e ele dizia que as pessoas tinham que se arrepender. Então ele aproveitou um ritual que já existia e ele falava para as pessoas: arrependam-se. Esse sistema sacrificial, os judeus tinham um sistema sacrificial já no Antigo Testamento para perdoar pecados. Como é que era? O judeu, quando queria fazer um sacrifício, como é que ele fazia para perdoar os pecados dele? Matava um animal, ia no templo, né? Então existia o sangue, então existia aquele ritual ali para remissão de pecados. Só que naquela época ali existia o templo lá em Jerusalém, mas o templo já estava sob o domínio dos romanos, né? Estava lá o sacerdote que estava lá, era funcionário romano. Então o que João fez? Olha só, para vocês agora não precisa mais fazer esse sacrifício, esse ritual. Basta agora apenas se lavar. Então isso para o judeu era algo estranho, porque o judeu estava acostumado com aquele sacrifício de levar o cordeiro lá no templo, só que eles já tinham dificuldade, não tinha como mais fazer isso. Então João criou um novo ritual, né? Que ele criou, o ritual já existia, mas ele deu um significado novo. Olha, agora vocês não precisam ir no templo e levar o cordeiro, é só vocês se arrependerem e eu vou batizar vocês. E ele se achava nessa autoridade, por quê? Por que ele se achava nessa autoridade? Porque ele era da linhagem sacerdotal, filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote no templo. O anjo apareceu para ele estava oferecendo incenso lá dentro do templo, o povo estava esperando lá de fora. Então, o João tinha autoridade. Então, os judeus não tinham como, mas o templo estava falindo. Aquele ritual todo que o judeu fazia, não tinha mais Arca da Aliança, porque o sangue ele era derramado, ele era colocado aspergido na tampa do propiciatório, né? E já não era mais possível realizar isso. Então João vai e cria um novo significado ali, usa um outro ritual, ok? Então, você perguntou se Jesus não batizasse? Não, aí esse ritual era para purificar os pecados, né? Mas ele diz, aquele que vem após mim é o que vai batizar com o Espírito Santo e fogo, né? Então, o batismo cristão, quando a pessoa se converte, o batismo verdadeiro, quando você recebe o Espírito Santo, é em que momento? Quando entra na água? Não.
Quando que você me perguntou se Jesus não batizasse na água, ok? Quando que você é batizado com o Espírito? Na hora que aceita. Na hora que ele se converte. Nós se converte. Você acha também? Eu acho que Quando mergulha, recebe o Espírito Santo? você se converte, já entregou depois Aham. de mergulhar. Quando que é batizado com o Espírito Santo? Quando é batizado em imersão, porque Ih, 2 a 1. todo pecado fica Na água. Sai puro. Sai puro, 2 a 1. Ó, Se a pessoa não se batizar. então vamos lá, que o negócio tá ficando complicado, né? Você então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando mergulha? Quando batiza. Net, olha só, a Net vai dar. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Aceita Jesus. Quando ela aceita Jesus. 2 a 2. Alguém? Mais alguém? Fala. Tô junto com ele. Tá junto com eles quem? Aqui tá 2 a 2. Então, olha só, o batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa se arrepende, crê em Jesus Cristo, né? Creu em Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo. Foi batizada com o Espírito Santo. Certo? Acho que desde quando faz a profissão de fé, Não, olha só. A profissão de fé, ela está demonstrando publicamente. Mas pode acontecer de você, quando você recebeu Jesus, você está sozinha, ninguém viu. Mas você recebeu. A gente bota no coração. De hoje em diante eu estou com Deus, não vou sair da igreja mais, eu vou ler a Bíblia direto, vou falar com Deus todos os momentos. Então a pessoa aceitou a Cristo, aí ela é batizada. Quem batizou ela? Jesus Cristo batizou ela com o Espírito Santo. E ela é inserida no corpo místico de Cristo. Ela recebeu o Espírito Santo. Ela foi batizada ainda? Aí ela vai. Aí o que é o nosso batismo então? O que é o batismo? Aquilo que já aconteceu, agora a pessoa vai declarar publicamente. Ela vai falar. Aí tem o dia da profissão de fé antes, né? Do mergulho. Você realmente creu em Jesus Cristo? Criei. Você realmente se arrependeu? Arrependi. Então tá, vamos marcar o dia do teu batismo. Aí no dia do batismo vai simbolizar. A gente só batiza quem Jesus já batizou, certo? Aí vai simbolizar que aí o apóstolo Paulo vai explicar melhor depois o significado da imersão, né? Que batismo é imersão. Quando você mergulha, ele está dizendo que você morreu com Cristo. Quando você fica 3 segundos lá embaixo d'água, tem que ficar 3 segundos, significa os 3 dias. Quando eu batizei o Isaac lá na igreja, eu empurrei ele, eu segurei, o pastor Valdemir me empurrou antes. Achou que estava demorando. Quando você sobe, você está renascendo com Cristo. Mas isso não é um sacramento. O que é um sacramento? Um sacramento é quando você crê que o ritual ele tem um poder em si mesmo. Quando você quer que há algo especial ali, há uma graça especial. Além da sua emoção, a pessoa quando está batizando, ela fica emocionada, né? Quando ela levanta assim, ela acha que está nascendo de novo ali. Mas é só emoção. Você não está nascendo de novo na hora que você está batizando. Quando você está batizando, é só um simbolismo. É só um memorial. O pastor fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Né? Quer dizer que a pessoa mergulha, ela já está com o Espírito Santo. Já. O pastor batizou em nome dos 3 e a igreja diz amém. Né? Então, ele está simbolizando aquilo que já aconteceu. Ok? Então, se ele mergulhasse, ele apenas quis dar um exemplo ali. Para todo mundo batizar. Mas para a igreja tem muitas igrejas que só respeita o crente que já é purificado por Deus, se ele vê que foi batizado, porque as pessoas são discriminadas,
são afastados de cargos por causa Sim. que não foram batizados. Ah, sim, porque... Você é pastor, você sabe disso. Então, Ah, sinceramente, você, só eu e Deus sabe. Se Só. ele, então, ele- como as pessoas quando eu vão me saber? entrego, então, mas como as pessoas vão fazer? Mas o exemplo que você deu aí, que você, quando se converte Sim. para Jesus, você já Para é. Jesus, sim, mas e para as pessoas? Como as pessoas vão saber? Meu filho, então, aí não pode dizer que o batismo praticamente não quer, não tem tanta importância, não quer dizer nada. Não, ninguém não falou que não de tem... mim, não estou Ah, falando que você falou, nem você, É. calma. vamos lá, vai. Fala mais, fala mais. Calma, fala de Guanabara. Vai, continua. Entendeu? Mas é discriminação, mas você não pode fazer isso, não foi Não. batizado. Pastor, Ah, mas você não Não tem discriminação, olha só. Entendeu? Quando a pessoa se converteu, Jesus já sabe. É. Mas mais ninguém sabe. Como a pessoa vai saber que a pessoa se converteu? Ela tem que demonstrar que se converteu. Aí, como ela vai demonstrar? Uma das formas que foi uma ordem de Jesus, uma das evidências é que Jesus falou: se você foi convertido, você se batize agora. Aí, quando a pessoa se converte, ela se batiza para demonstrar para as pessoas. Se ela não batizar, ela não está demonstrando. Aí, se a pessoa não quer demonstrar, eu me converti, mas não quero demonstrar para ninguém. E tem muita gente que nem exemplo nos comporta como cristão, tá? Tem que dar o exemplo correto, né? O eu exemplo entendo. ruim também tem. Porque para depois que batizar ele vai virar um santo, já tem que, quando se converteu, Aham, tá frequentando a casa do Senhor também, então aham. sossega. Aí a pessoa acha que Não é- converteu, não vira santo, né? Não, jeito. Mas tem que dizer que converteu. Se eu me converter e eu ficar quieto, ninguém vai saber que eu me converti. Só melhorei, eu só parei de fumar e de beber, pastor, de ir pra balada. as pessoas- Aí, mas se a pessoa, para dizer que creu em Cristo, ela se batiza. E essa ordenança foi deixada por Jesus. Você crê e você tem que se batizar. A outra ordenança é que depois de você se batizar, coletivamente, você tem que praticar o ritual da ceia. Ele deixou então duas ordenanças: batismo e ceia. Então, quem converte tem que praticar a ordenança de Cristo. Com as pessoas que cada igreja que ele vai, ele se batiza. Já se batizou 3 vezes. Pastor Mas já qual mergulhou igreja? ele 3 vezes em imersão e ele diz que não se sente batizado. Aí Ignorante, vai né? pra outra igreja e faz a mesma coisa. Torna-se Falta de batizado. conhecimento. Mas é todo batista? É porque ele quer ver a cena do espírito ruim saindo e ficando. É muito difícil isso numa igreja batista, eu nunca vi isso acontecer, né? Mas nós adotamos. Quando a pessoa vem de outra denominação, então você tem que perceber assim, essa igreja prega o básico, né? Porque tem coisas que são deturpadas, né? Mas prega o básico do que a gente prega: Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Não há outra forma de ser salvo. Para ser salvo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí, então a gente aceita o batismo que ela teve, né, na outra igreja, mesmo em outra denominação, se for por imersão. Por que se for por imersão? Porque batismo é imersão. Então a gente aceita, desde que a pessoa, quando vem para a nossa denominação, ela declara que está aceitando a nossa declaração de fé, a nossa doutrina. Aí a gente aceita por aclamação, ok? Não batiza de novo. Agora, se a gente achar que veio de uma igreja louca, uma igreja doida, que prega coisas que nós não aceitamos, né? Que tem algumas igrejas que são consideradas seitas. Tem algumas igrejas que são consideradas sincréticas. O que é sincrético? Aceita
pega um pouquinho de cada religião, mistura e chama ali de igreja. Então, algumas igrejas a gente não aceita como igreja. Ok? Eu fui batizada 2 vezes. Tá, mas só para ver se a gente entendeu isso aí. Entendeu? Se a igreja, se nós acharmos que aquela igreja que abriram uma igreja ali na esquina, num quintal ali, o cara se declarou sacerdote, profeta, tem uma igreja agora que você chega lá, Nem lembrando de aí tem tem lá os utensílios do templo, né? E a pessoa senta lá e fica assistindo um vídeo do sacerdote. Ela fica assistindo pela TV. A faixa fica escrito assim: milagres na TV. A pessoa vai e fica assistindo a TV lá, né? Aí sabe lá o que ensina ali, né? A pessoa chega aqui: eu já sou batizado. Então, dependendo de onde vem, a gente não reconhece, ok? Então a gente reconhece das igrejas históricas: Assembleia, Presbiteriana, Metodista, Luterana. Tem uma relação de igreja histórica, tá? E então, veio de outra igreja, tá bom, a gente vai aceitar. Se não for por imersão, nós vamos ter que corrigir a forma, tá? São Basílio hoje está aceitando por aclamação de algumas denominações, mas não vem em caso agora. Aí rapidinho, só para completar. Aí, eu vim da Universal, não vale, tem que batizar de novo. Eu vim aí, vamos supor que só existe aquela, a gente não conhece nem a doutrina lá, que é totalmente diferente do que a gente ensina, que tem igrejas aí que parecem outras religiões. Mas é isso que eu falava. Aí não vale. Aí não é que não vale, não é reconhecida como igreja, ok? E as doutrinas delas são muito loucas, né? Porque onde eu estava falando de Jesus com uma menina de 20 anos, eu estava no aniversário. Ela falou assim: mas é tão lindo, né? Um aniversário, bater palma para o aniversariante, a gente fica emocionado. E eu nunca tive um aniversário. Eu falei: mas por quê? Porque a minha religião não permite que faça bolo, que cante parabéns, que espere do diabo. É a Testemunha de Jeová. Eu não sei nem se ela batiza. A Testemunha de Jeová batiza? Batiza? Isso que eu não sei nem se ele batiza. Tá, dá uma palhinha do Testemunho de Jeová. Você falou? Fala aí, você tá falando. Eu já fui batizado 2 vezes. Na 2 igreja vezes? católica e na batista. Então, batismo da igreja católica, a gente reconhece ou não reconhece? Não, acho que não. Não reconhece. Então, primeiro que batizou quando era bebê. Não vale, porque batismo é reconhecimento. A pessoa se arrependeu, o bebê se arrependeu e creu. Ele não tem essa noção. Eu batizei meus filhos e me arrependo pela burrice que eu fiz. Não, que a pessoa, né? A pessoa não sabia. Então veio para Batista. Então apenas não é reconhecido. Então vem e batizou. Quando no início da igreja só existia a igreja católica, né? Aí os puritanos lá da igreja anglicana, lá na Inglaterra, eles começaram a perceber: não, tá errado. A gente batizou quando a gente era bebê. Aí se separaram, foram para a Holanda. Aí o que eles fizeram lá? Já adulto, John Smith pegou a água lá, foi por aspersão mesmo. Tá? Aí ele não tinha ninguém, não tinha pastor nenhum, ele foi o primeiro pastor. Aí ele mesmo se batizou. Depois ele batizou os amigos dele. Então a PIB da Holanda foi assim, tá? Da Holanda, ele batizou e batizou. Quando a gente for lá no Rio Jordão... Eu queria ter me batizado no Rio. Eu fui batizada no dia do meu Rio? casamento. Eu acho lindo. O padre não queria fazer meu casamento. Eu sou batizada Eu era no batizada. Batizada. E aí ele batizou na hora e me casou. Mas uma no Rio, outra no tanque. Uma no Rio. Você acredita nisso? E com a água do Rio Jordão, tu queria também, né? Tinha que ser com a água do Rio Jordão, né? Senão não ia valer. Aliás, ele não gostava de igreja, mas Julinha era ateu.
No Rio São Francisco. Eles seguem aquela seita, como é que dá o nome? Então pode ir embora. Aquele Não. perigoso. Só entra Ok, então vamos seguir aí, verso Pastor, 4. como chama aquela seita que Só entra onde? só entra homem, porque mulher não pode assistir. Maçom. É maçônico. Maçom? Maçom, né? É. Meu pai era maçom. Ali é Você não é não, né? É? Você. Não, eu não estou dizendo que eu fui batizada no meu casamento. Vamos lá. Verso. Olha só, já perdi aqui. Verso 4. Vamos. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, confessando seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão, onde a Beth quer batizar. Então abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis. Pra frente, né? Não, lá atrás. 2 Reis. Capítulo 1, verso 8. Respondeu-lhe: era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro ao redor dos rins. E disse o rei: é Elias, o tesbita. Então, quem está falando de Elias? Viu que o João Batista se vestia igual a Elias. Perceberam? Tava cinto de couro. Cinto de couro na cintura, né, e pelos de camelo, né? Verso 7. Agora tem que pular aqui. Quando viu muitos fariseus e saduceus que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então preste atenção. O fogo aí é o quê? O fogo é quem não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Então tá entendendo aí o que significa o fogo, né? João dizia às multidões. Então, ele estava falando aqui, né, dos fariseus e dos saduceus. Oi? Não, já li 1 Reis 1:8. João, 2 Reis 1:8. Eu tinha falado segundo, hein? 2 Reis 1:8 mostra que João ele se vestia igual a Elias, né? E então, verso 7. João dizia eu fui em Lucas, Mateus 3, 7. Quando viu, já foi, né? Tá. Verso 12. Verso 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos parar por aí? Acho que a gente vai finalizar por aqui nessa explicação, ok?
ele batizará com o Espírito Santo e com... Viu que quem batiza com o Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus, né? Não é o Espírito Santo que batiza. Hã? É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, o que estava acontecendo aqui, né? Para a gente finalizar. Os fariseus e saduceus vieram para batizar. Só que João sabia, né, que quem eram os fariseus e saduceus, e chamou de raça de víboras. Víbora é cobra, né? De cobra, de serpente, né? E então, o que era muito usado naquela época, nas plantações? Tinha muita erva daninha, né? E eles botavam fogo para afastar a erva daninha, e ali saía a serpente ali do meio. Quando botava fogo, as serpentes fugiam das chamas, né? Então as serpentes viviam no meio ali das ervas daninhas. Então o João está dizendo, não é simplesmente o fato de batizar. Vocês estão igual a serpente que sai. Quando vier o fogo, vocês vão sair igual. A serpente vai conseguir fugir, mas vocês não vão fugir, porque o machado já estava posto à raiz das árvores. E aí depois ele ataca os fariseus dizendo também: vocês acham que só porque vocês são filhos de Abraão, vocês são salvos? Então, porque os judeus, eles achavam que só o fato deles serem descendentes de Abraão, eles já estavam salvos, né? E então Mateus está dizendo aqui, através de João, né, Batista, que não é só por causa disso, né? Até de uma pedra ele pode suscitar o filho de Abraão. E depois ele fala, né? Eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que batizará com o Espírito Santo e fogo, certo? Não sei se vocês já foram em alguma igreja ou vocês mesmos já falaram: eu quero ser batizado com fogo. Já ouviram? Alguém quer ser batizado com fogo aí? Não? Por que não, gente? Porque fogo, vai ficar fogo. Tá maluco? Porque fogo, primeiro que ele estava simbolizando, ele estava fazendo essa aplicação. O fogo aqui tá associado àquele fogo que expulsava as cobras, né? E então essa característica do batismo, o batismo que será dado por Jesus, ele fala: quem vem após mim vai batizar vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Ou então, se converter, arrepender, vai receber o Espírito Santo. Se não, vai receber juízo. Vai para condenação. Então, batizar com fogo é juízo. Então, cuidado aí, que tem gente que fica: quem quer ser batizado com fogo? Eu quero ser pura mesmo, embora não me chama. Quero passar pelo fogo. Ou então, o fogo ou ele purifica ou queima, né? Então é o juízo. Isso é o fogo. Então isso significa o Espírito Santo a respeito da salvação. E o fogo tem a ver com a ira, né, de Deus, tem a ver com o juízo de Deus. Aí ele fala que esse que virá, não sou digno nem de carregar as sandálias dele, porque os escravos carregavam as sandálias dos seus senhores, né? Mas ele diz que ele não é digno nem de carregar a sandália dele, né? Ele diz que ele cresça, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Até porque tinha muita gente que estava seguindo João, né?
estava virando discípulo de João. João já tinha uma multidão atrás dele. E ele diz então, ó, eu não sou o Messias. Tanto que quando Jesus começou a pregar, alguns que eram discípulos de João deixaram de seguir João e foram seguir Jesus. Ok? Então, dúvidas? Foi bem explicado. Se vocês não entenderam, é porque a explicação que não foi boa. Bom, então, paramos aqui no batismo com o Espírito Santo e fogo, né? Para quem não sabia quem era batismo com o Espírito Santo e fogo, porque muita gente fica perguntando, né? Mas o que é esse batismo com fogo, né? Que a gente só batiza com água, né? Até hoje. Amém. E só batiza com o Espírito Santo, né? E tem esse batismo com fogo, Então, esse batismo com fogo é para juízo de Deus, né? O fogo simboliza o símbolo do Espírito Santo, que tem vários símbolos, vento, selo. Mas Fogo é um deles. mas aqui, esse batismo aplicado por João, ele está usando o fogo como um juízo, né? Então, a pessoa se arrependeu, vai receber o Espírito Santo. Se não, vai ser batizado com fogo, para perdição, né? Ou é salvação ou é perdição. Ok?